Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Diga ao seu irmão, como fazer missões? Diga para mais dois irmãos, como fazer missões? Aleluia. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu quero trazer a você esse entendimento em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo, nós vamos ler alguns versículos aí, versículo 1 ao 13. Amém? Glória a Deus. E nós vamos correr em alguns textos da Bíblia. Efésios 1, 1 ao 13. Você que achou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Assim como também nos escolheu nele. Diga assim, ele me escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Diga assim, ele me escolheu para ser santo e irrepreensível perante ele. Amém? Aleluia! Perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Diga assim, eu sou filho. Diga, fui adotado como filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Diga assim, eu fui adquirido. Não, você está muito desanimado hoje, os irmãos estão muito devagar. Diga assim, eu fui adquirido por Cristo Jesus na cruz. Fui comprado pelo seu sangue. Amém? Amém? Eu preciso entender isso. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu pertenço a Deus. Eu sou feito herança de Deus em Cristo. Amém? Nós falamos sobre isso já em alguns cultos, em algumas mensagens. Se você já entendeu, essa é a quinta mensagem que eu prego sobre herança desde a passagem de ano, o culto da virada. E nós queremos que você compreenda perfeitamente quem você é. Né? A Bíblia diz que nós somos feitos heranças em Cristo, porque Cristo é a porção da nossa herança. Então, nele nós somos feitos herança. Ou seja, nele nós somos adquiridos e nós pertencemos a Deus através de Cristo. Agora eu preciso entender também, e eu entendi isso nas mensagens, que ele me resgatou não para que eu fosse apenas servo, mas ele me chamou para ser filho. E nós entendemos no último domingo esse propósito, né, de nos chamar, de nos trazer para ele, de nos tornar filho, para que nós possamos ter a herança celestial, a herança eterna. Somente o filho herda. E nós descobrimos também que eu preciso crescer espiritualmente, porque senão eu não vou usufruir da herança. Porque o texto diz que em nada difere o menor do servo, porque o menor não tem ainda autonomia para herdar, para exercer o direito sobre a herança. Você entende? Diga amém. Está claro isso? Diga glória a Deus.
Agora, Jesus me salvou, me fez filho, me fez herdeiro. Ele tem esse propósito de que eu possa herdar não apenas a bênção, como nós ouvimos aqui no domingo passado, mas também a promessa que é o Espírito. Que é o Espírito. O que está acontecendo? Fala para o seu irmão, o que está acontecendo com você? Você está mole? Diga assim, Espírito Santo. Amém? Ou eu vou animar vocês, ou vocês vão me desanimar, mas eu não vou desanimar. Então você fala, dá um grito para o seu irmão, fala assim, o Espírito Santo é a promessa. Amém? Fala, não quero apenas a bênção. Fala para ele, não quero apenas a bênção. Eu quero a promessa. Amém? Porque a bênção te faz alguém abençoado. Abençoado. E você vai dizer para os outros, olha como é que eu sou abençoado. Olha como é que eu sou abençoado. E daí? Mas a Bíblia diz que Deus deu isso para Abraão e deu para nós também, mas ele não percebeu, Israel não percebeu que não era apenas isso. E não recebeu Jesus, portanto não recebeu a promessa. Porque nós vimos lá em Gálatas, onde nós pregamos domingo passado, que a promessa não era para descendência, é para o descendente, Jesus Cristo. Ficou claro em Gálatas 3 isso. Amém? Então, se eu não receber Jesus, eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho a promessa. E para que a promessa? Para que a promessa? Para que o Espírito Santo? Aí que está o detalhe. Diga assim, nós somos igreja. A partir do novo nascimento. Diga assim, o Espírito Santo me fez nascer de novo. Diga, me fez ser filho com um propósito. O propósito de Deus é salvar. Jesus, ele não se manifestou a não ser com o único e principal propósito, que é salvar a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja salvo. Então eu sou filho e agora eu preciso entender por que eu tenho esse Espírito Santo. Por que eu tenho essa promessa? O Espírito da promessa. Por que eu tenho ele? Porque ele é quem é o agente de salvação. Diga assim, o Espírito Santo é o agente de salvação. Deus colocou o seu Espírito em mim para que eu possa também ser portador da mensagem de salvação. Apenas o discurso, apenas a palavra, não é possível salvar alguém. Mas quem convence o homem, como nós vamos ver aqui, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu preciso entender que 3 coisas são necessárias para que eu possa fazer missões, para que eu possa cumprir a missão que me foi dada, de anunciar a salvação, de anunciar o reino de Deus. Jesus chegou e ele fez isso. É chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem dele. Um reino que vai além da terra, um reino celestial, um reino eterno, que quando você termina a sua vida aqui, você entra nesse reino. Essa é a mensagem de Jesus, te salvar, te levar para o reino eterno, te levar para o reino celestial. Essa é a mensagem do Evangelho. Você entende? Diga ao seu irmão, você entende isso? Sabe, essa é a mensagem central, principal do Evangelho. E a Bíblia diz, não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque de que valeu Jesus ter morrido por alguém que não aceitou a salvação? Não aceitou aquilo que ele deu na cruz. Então não vai valer nada. Então eu preciso compreender 3 coisas importantes. Esta minha missão como filho, essa minha missão como igreja, que é o corpo de Cristo, esse corpo que está integrado, como diz em Efésios aqui, a cabeça que é Cristo, ele comanda o corpo. Nós somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Então, o que eu preciso compreender? Que essa minha missão, ela é preciso que seja cumprida. Eu preciso cumprir a minha missão. Porque senão eu corro o risco de não entrar no reino de Deus. Diga assim, seu irmão, cumprir a missão é fundamental para você entrar no reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele te achar encontrando, quando ele voltar o que ele mandou você fazer, em Mateus 24, 45 diante, essa parábola fala sobre isso, sobre o servo fiel e o servo infiel. Se ele te achar fazendo o que ele mandou, você vai ser agraciado para entrar no seu reino, porque você está cumprindo o que ele te pediu. Mas a Bíblia fala que aquele servo que, em vez de fazer o que seu Senhor mandou, ele passou a viver de uma forma assim, conforme a sua vontade, não a vontade de Deus, comer e beber com os ébrios, que é o que diz lá em Mateus 24, na parábola. Quando o seu Senhor voltou, ele falou, não, o Senhor vai demorar a voltar, eu vou tocar minha vida do jeito que eu quero.
e o encontrar fazendo exatamente isso, comendo e bebendo com os ébrios, e não dando pão aos seus conservos no seu tempo certo, ou seja, anunciando o reino, anunciando a palavra, se o Senhor o encontrar assim, não fazendo aquilo que ele mandou, ele será lançado nas trevas exteriores, e a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então eu posso te dizer de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa, que é necessário, é fundamental que você esteja fazendo o que Jesus te chamou para fazer. Porque isso vai te ajudar a permanecer no caminho que te leva ao céu. Vai te ajudar a permanecer no caminho que te leva ao reino de Deus. Você entende? Erga a sua mão e diga assim: entendo, pastor. Amém? É um risco que você vai correr. Se você não estiver fazendo o que Jesus mandou, você vai correr um risco muito grande de não entrar no reino de Deus. Então, fala para o seu irmão, diminui os riscos. Amém? Não viva uma vida, diga assim, não viva uma vida no risco. Viva uma vida segura com Cristo. Amém? Olha, eu preciso que você entenda isso. A primeira coisa para mim cumprir essa missão, eu já entendi então que é pelo Espírito Santo. Então diga assim, ter o Espírito Santo. Eu preciso ter o Espírito Santo. Amém? Agora, como que eu tenho o Espírito Santo? Em João 20, 23, diz que Jesus, quando os discípulos estavam dentro da casa, a Bíblia diz que chegando ele, entre eles, disse, paz seja convosco, e assoprando sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma promessa de Jesus. Ele diz em João, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E ele vai ajudar vocês. Ele quem vai dar para vocês essa condição de vocês cumprirem a missão. É ele quem vai ajudar vocês a fazer com que a minha vontade seja cumprida. Então, se eu começar a entender isso, se eu começar a observar essa palavra, no livro de João, abra comigo lá, o capítulo de número 14 de João, coloca lá, o 14, ele diz assim, olha, versículo de número, pode colocar 18 em diante, João 14, 18, olha o que diz lá, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Continua, ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque vivo também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Continua o texto. Disse-lhes o Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor? Que, versículo de número 22, amém? Que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e vivemos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Diga ao seu irmão, como? Diga, através do Espírito Santo. Então, olha o que ele disse, ele vai continuar dizendo isso, ele vai dizer claramente, ele vai dizer assim, no versículo de número 27, vamos um pouco mais adiante, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. Eu vou lá dou a vós, não como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém? Ele diz assim, porque ouviste o que eu vos disse, eu vou e volto para junto de vós. Amém? O Espírito Santo, ele vem porque Jesus sobe, então ele vem. E ele vem habitar dentro de nós, e ele vem nos ensinar todas as coisas, e ele vem nos fazer lembrar das palavras de Jesus. O texto de João 14, o capítulo todo, vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E vai falar sobre o propósito do Espírito Santo. Por que ele precisa estar em nós? Porque nós não conseguimos caminhar até o fim sem ele. Jesus, ele dependeu 100% do Espírito Santo. E eu e você também precisamos depender do Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo é ter a garantia de que você vai caminhar até o fim. De que você vai fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Sem o Espírito Santo você não consegue. E o texto é muito claro. O texto é muito cristalino. Ele diz assim no capítulo 14, 15, 16 e 17. No 14, 15, 16 e 17 de João, Jesus está se despedindo dos discípulos e está dizendo para eles como que as coisas vão acontecer e como que as coisas vão ficar.
E ele traz para nós esse entendimento claro de que nós precisamos do Espírito Santo. E é tão claro isso, que quando ele sobe, ele diz, vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos testemunhar Jesus. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos fazer a missão, a obra que Jesus nos chamou a fazer. Não há outra forma. Diga ao seu irmão, ter o Espírito Santo é o fundamento. Diga assim, é o principal para você cumprir a missão. Quando você recebe Jesus, e João 20, 23 fala isso, ele chega, ele assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando você aceita Jesus, você está aceitando o Pai e o Espírito Santo. Amém? Mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo, que é o que vai acontecer em Atos 1:8, que é quando você dá uma liberdade para que o Espírito Santo possa entrar na sua vida e te encher da presença dele. Você está entendendo? Então, ocupar mais espaço na sua vida. Então, todos que aceitaram Jesus aqui receberam o Espírito Santo. Diga amém. Agora, o problema não é esse. O problema é você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Por isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então, eu e você precisamos compreender como igreja que se nós não cumprirmos o chamado, se nós não fizermos missões, se nós não anunciarmos o reino de Deus, como Jesus nos chamou para fazer, nós temos um risco de não entrar no reino de Deus. Então, é uma questão importante, que você pode pensar, não, o importante é que eu recebi e eu vou guardar para mim. Você lembra daquele que recebeu um talento, guardou, enterrou? Foi tomado dele, e ele foi lançado também, foi tomado dele e também foi lançado fora. Então, eu e você precisamos entender que a multiplicação, ou o anúncio daquilo que nós recebemos, a pregação que nós ouvimos, nós podemos também traduzir as pessoas, fazê-los entender, é fundamental para que nós possamos permanecer em Deus. Ou seja, nós estamos praticando aquilo que nós recebemos. Estamos praticando aquilo que nós ouvimos. É importantíssimo. Por que a igreja, muitas vezes, ela não avança como ela deveria avançar? Porque nós achamos que Jesus veio nos salvar e apenas nós somos merecedores dessa salvação. Não. Ele veio nos salvar para que nós possamos anunciar ao mundo todo, dizer a todo homem que todo aquele que crê pode ser salvo. Não importa a situação, não importa onde ele está, no mais profundo do abismo, quantas correntes, quantas cadeias estão sobre os seus braços, sobre a sua vida. Jesus veio para quebrar tudo isso e libertar os homens para que eles possam alcançar o céu, para que eles possam caminhar com Jesus. Então eu e você precisamos entender isso. O evangelho é para todos. Diga assim, o evangelho é para todos. Então, Jesus ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E missões é isso. Diga assim, isso é missões. Agora, o que eu preciso entender? Ter o Espírito Santo é a única coisa que vai me levar a fazer. Só o Espírito Santo é quem tem esse poder de convencer os homens, de fazer com que a minha mensagem alcance os corações, de fazer com que aquilo que eu falo se torne poderoso na vida das pessoas. Só Ele. Não há outra forma. Agora eu tenho o Espírito Santo, mas eu não faço a segunda coisa. Diga assim, a segunda coisa é ir. Diga ir. Significa ir até alguém. Diga ir até um lugar. Amém? Ir até alguém, um lugar, uma descendência. Essa é a minha herança. É aquilo que Deus quer que eu faça. Que eu leve homens também a ser herdeiros. Que eu leve homens também a receber essa herança. Então eu preciso ir a um lugar a alguém, ou um lugar a alguém. Por isso eu preciso entender, ide por todo mundo, um lugar, e pregai o evangelho a toda criatura, alguém. Amém? Um lugar, alguém, essa é a herança que Deus quer. Amém? Porque Ele nos fez herança em Cristo. E Ele fará a herança também, todo aquele que for alcançado, será a herança de Deus em Cristo. Então eu preciso alcançar a minha herança. A minha herança é um lugar, é uma descendência. Diga ao seu irmão, a sua herança é um lugar, uma descendência. Fala, você precisa alcançar. Amém? Pessoas precisam nascer de você, isso é descendência. Pessoas precisam nascer, conhecer Jesus, nascer de novo através de você. Isso é uma descendência. Amém? Você precisa gerar filhos, gerar pessoas. Isso é uma descendência.
e alcançar lugares. Lugares não alcançados. O que é que diz a palavra do Senhor, Isaías 61? Coloca lá Isaías 61. Jesus, ele traz essa mesma palavra. Jesus, ele diz, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vós. Quando ele diz em Isaías 61, o profeta diz assim, a respeito de Jesus. Jesus diz assim, hoje cumpriu essa palavra aqui, nós vamos ver depois. Mas Isaías 61, o profeta diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Continua. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do Senhor, digo, o juízo. E a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe des glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Diga assim, o Espírito de Deus está sobre mim, para que eu possa anunciar o reino de Deus. Jesus, ele entrou no templo e ele citou essa passagem de Isaías. E ele disse, hoje se cumpriu essa palavra entre vós. Ou seja, assim como o Espírito Santo veio sobre ele, com um propósito, o Espírito Santo vem sobre você, sobre a igreja, com o mesmo propósito. Anunciar as boas novas, anunciar a libertação dos cativos, a quebra das correntes, das cadeias, tirar as vestes de cinza e colocar roupas de louvor. É aquilo que Deus quer, transformar a tristeza em alegria, mudar a história das pessoas. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a mensagem que você precisa anunciar. Isso é missões. Diga, seu irmão, isso é missões. Diga, ir e pregar. Amém? Agora repita para dois irmãos. Missões é ir e pregar. É a segunda coisa que você precisa entender para fazer missões. Ter o Espírito Santo primeiro. Segundo, ir e pregar. Mas eu não sei falar. Diga ao seu irmão, não sei falar. Eu não sei pregar. Fala para o seu irmão, compra um martelo e um saco de prego. Está tudo certo. Amém? Você vai dar umas marteladas no dedo, às vezes vai errar um pouquinho, mas você vai aprender. Amém? O que eu quero dizer para você? Pregar é simplesmente uma atitude de colocar algo. Amém? De plantar algo. Deus quer fazer das pessoas plantação do Senhor. Amém? Amém? Deus quer transformar a vida das pessoas. O que é que o prego faz? O prego enfia o martelo em algum lugar. Ou o martelo enfia o prego. Como é que é isso? É o martelo que enfia o prego, né? Amém? Então, o que é que está acontecendo? É colocar alguma coisa em algum lugar. Fixar algo. Amém? Pregar literalmente é fixar algo. Amém? Diga ao seu irmão, lançar algo. Bater em algo. Para fixar algo. Em um lugar. Amém? Quanto mais você pregar e pregar bem, mais vai ficar firmado aquilo que você está pregando. Amém? Amém? Então você precisa literalmente falar. Falar de Cristo. Falar do amor de Deus. Qual é o problema da igreja contemporânea? Eles esqueceram de pegar a Cristo, eles estão anunciando igreja. Anunciando religião. Ó, vem para a minha igreja. A minha igreja é melhor que aquela. Ó, a minha igreja, que é a minha igreja. Ó. Jesus é o cabeça, não é o corpo. Amém? Um dos grandes problemas e pecados da igreja contemporânea é que ela tem ocupado o lugar de Jesus. A igreja não é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. João Batista, quando ele foi procurado pelas pessoas, e as pessoas diziam, olha que João, mas João, olha, mas João não sei o que tem, mas João, e João todo, né? João, mas João, olha, João, ó, João. E João falou assim, ó, deixa eu falar com vocês, eu não sou Cristo, sai do meu pé, chulé, amém? Eu não vou fazer nada por vocês. Eu não sou Cristo, amém? E ele diz claramente, eu não sou, e tem mais, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Que ele cresça e eu diminua. Amém? Então eu preciso que você compreenda que a igreja não pode ocupar o lugar de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Por isso que não tem problema, você não está falando de você, diga amém. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de defeito. Tá bom, mas você está falando de você? Está falando de você, não vai dar certo. Amém?
Mas se você está falando de Jesus, você está falando daquele que você também crê que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história. Amém? Você acredita nele. É interessante a mulher samaritana em João 4, porque quando ela ouviu de Jesus, e ela toda mal falada, toda, vamos dizer assim, né, toda famosa, né, de forma ruim, ela foi ao samaritano e falou, vem aqui, olha, ela conhecia todo mundo, mas ela certamente entendeu que não era ela a mensagem. Então ela vai e anuncia Jesus aos samaritanos, e os samaritanos vêm em João 4, vêm e começam a ouvir Jesus, e ele fala assim, não é pelo que a mulher falou, é pelo que nós ouvimos. Amém? É pelo que nós ouvimos e nós vemos. Sabe, as pessoas vão ver Jesus quando você falar. Elas vão ouvir a voz de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo vai usar você e elas vão ouvir a voz de Deus quando você falar. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Coloca para mim lá, João capítulo 16, a missão do Espírito Santo. Diga assim, a missão do Espírito Santo. Diga assim, é justamente convencer o homem. Amém? Convencer o homem. Diz lá em João 16, versículo 7. Mas eu vos digo, João 16, 7. A verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? O que significa isso? Fala para o seu irmão, o que significa isso? Eu preciso compreender 3 coisas que são a obra do Espírito Santo na vida dos homens. Eu preciso que você entenda que é Ele quem convence, não é você. Você apenas prega. Diga ao seu irmão, você só prega. Fala assim, você só anuncia. Por isso que nós falamos do projeto Anunciai. Nós falamos do Ministério Anunciai, nosso papel é anunciar. Eu não tenho preocupação de quantas milhares de pessoas vão estar na igreja. Eu tenho preocupação de eu anunciar para milhares de pessoas. Porque se elas vão para outro lugar, se elas vão se converter depois da manhã, eu preciso plantar uma semente. O chamado da igreja é plantar uma semente. Porque você viu em Isaías que Deus quer transformar as pessoas em plantação do Senhor. Tem que nascer algo ali, amém? A palavra, o evangelho, a pregação é uma semente. Você está me entendendo? Diga amém. Então entenda isso. Quem que vai convencer? O Espírito Santo. É Ele quem vai fazer essa obra. Mas quando os homens ocupam o lugar de Deus, eles começam a trazer convencimento humano. E aí as pessoas não se convertem a Cristo, se convertem à igreja. Se convertem à religião. Então elas ficam, na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da prova, na hora das tentações, acontece o que diz a parábola do semeador. Amém? Vem os espinhos, vem as pedras, cai à beira do caminho, e a semente, ela é morta. Mas o meu papel, como igreja, é preparar a terra. Diga, seu irmão, preparar a terra. Fala assim, arar é com os homens. Diga assim, preparar a terra é com os homens. Agora, depois que você joga a semente, você consegue resolver alguma coisa? Depois que você plantou a semente? Esquece, meu amigo. Aí você depende do céu. Se não chover, se não tiver água, se não tiver condição, não vai dar certo. Se chover demais, não vai dar certo. Se não chover nada, não vai dar certo. Você depende do céu. A Bíblia diz que Deus, Ele é quem dá o crescimento. Um faz com que planta e outro rega, diz em 1 Coríntios, mas Deus é quem dá o crescimento. Amém? Fala, seu irmão, está claro isso? Agora, o Espírito Santo, eu vou pregar, diga assim, eu vou pregar, porque eu tenho o Espírito Santo. Ele é quem vai trabalhar, convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? Do pecado eu preciso entender. Abra lá comigo lá em Marcos 15, 15, 16. Marcos 15, 15, 16. Eu tenho que pregar, diz assim, ó. Então, perdão.
Marcos 16:15. É isso? Vê aí, é isso. Vê se eu não inverti. Isso. Amém? E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fala para o seu irmão. Entendeu, irmão? Fala, amém, pastor? Não, mais sorte. Amém, pastor? Eu tenho que ir e pregar. Amém? Glória a Deus. Porque você tem o Espírito Santo. Ok? Faz assim para mim. Deixa eu ver. Vai ver se ninguém está dormindo. Amém. Vamos lá. Agora o versículo 16. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Então, do pecado, que é o primeiro ponto, do pecado, está escrito aqui, do pecado por quê? Por quê? Para quê? Aqui, ó. Do pecado porque não creem em mim. Ele precisa crer. O pecado, ele é vencido através da fé em Jesus. Então, ele vai convencer do pecado através de crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. O crer. Aquele que crer verá a glória de Deus. Amém? Jesus sempre perguntava assim, você crê? Porque aí você vence o pecado. Porque o pecado original, o pecado, diga ao seu irmão, o pecado original, fala assim, não é o xing-ling, o original lá. Fala assim, é a incredulidade. Você sabe o que aconteceu lá no Gênesis, lá no jardim? O que aconteceu no jardim? No jardim é simples. Deus falou algo para Adão e Eva. Amém? Mas o que aconteceu? Eles não creram no que Deus falou. Veio a serpente, falou assim, não é nada disso não. Não acredita não, bobão. Você é bobo. Não. Fala assim, o pecado original é a incredulidade. Ah, mas eles obedeceram. Sim, mas primeiro eles não acreditaram. Você está entendendo? Fala assim, só desobedece quem não acredita. Eu falo para você, não chuta esse negócio não, que você vai quebrar o dedão. Aí você vai lá dar um chute. Quebrou o dedão. Mas o seu dedão quebrado foi porque você não acreditou. Fala, não chuta não. Isso aí vai quebrar seu dedo. Aí você vai lá, né, vai quebrar nada. Quebrou o dedão. Foi assim que aconteceu. A desobediência vem da incredulidade. A mãe da desobediência é a incredulidade. Você está entendendo? Então o Espírito Santo ele vem primeiro convencer do pecado. O que é o pecado? Não crer. A Bíblia diz, tudo o que não vem da fé é pecado. Acha o texto para mim aí. A mídia está totalmente conectada aos textos bíblicos. Tudo que não vem da fé é pecado. Amém? O que não procede da fé é pecado. Diga, seu irmão, você precisa crer. Fala assim, tem gente que não acredita. Você fala, a pessoa não acredita. Amém? Aí acontece. Então, cadê o texto? Amém? Tudo que não procede da fé é pecado. Amém? Eu preciso que você entenda. Esse é o primeiro convencimento do Espírito Santo, que é crer. Crer. Não viver no pecado da incredulidade, mas crer. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não vem da fé é pecado. O que está dizendo esse texto aí? A comida, diga assim, ó, comida. Diga assim, tudo que ora, fala assim, tem efeito, porque é fé. Aqui no texto ele estava falando da comida consagrada a ídolos, né? Então eu preciso entender. Aí ele falou assim, não, se você orar e dar graça, está tudo certo. Se você não aprender a orar, a acreditar que a sua oração, que a sua fé, ela muda todas as coisas, você acaba pecando. Se você não crer. Então esse texto de Romanos fala sobre isso. Fala sobre você ter fé. Você crer. Porque tudo que não vem da fé vai gerar o pecado. Amém? Tudo que vem da incredulidade gera o pecado. Então o Espírito Santo diga assim, convence do pecado. Diga assim, leva as pessoas a crerem. A segunda coisa é da justiça. A justiça fala, diga assim, justiça significa o que Deus quer. Significa a vontade de Deus. O texto que você conhece, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua vontade, também diz em algumas traduções, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque é a mesma palavra no grego.
A mesma palavra justiça é a palavra vontade. Convence o homem do pecado, para que ele creia, da vontade de Deus, para que ele faça aquilo que Deus quer. Amém? Da vontade de Deus, do que Deus quer. Convence do que Deus quer. Deus quer que você mude a sua vida. É o Espírito Santo que faz isso. Deus quer que você deixe isso. Isso é justiça. Diga assim, justiça é literalmente o que Deus quer. Numa tradução do direito, né, romano, que vem do grego e vem do grego a tradução, e também no latim, fala que também significa o que é devido a cada um. Que é o quê? A operação da justiça. Você recebe aquilo que é direito seu. O que é direito de cada um. Você entende? Isso é justiça. É a tradução para a justiça. Então Deus, Ele quer te dar aquilo que é direito seu. Amém? Que também é essa tradução. Deus, Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida, que também é a mesma tradução. Então o Espírito Santo, ele convence a pessoa de que Deus tem uma vontade para você. Você entende? Você tem que abandonar a sua vontade e aceitar a vontade de Deus. Porque Deus tem algo para você. Amém? Então, da justiça e do juízo, por quê? Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Diga assim, o juízo não é para os homens. Diga assim, o juízo é para Satanás. O que Deus quer convencer pelo Espírito Santo? Você não foi criado para ir para o inferno. Você está entendendo? Você não foi criado para poder ser julgado. Você foi criado para ter salvação, para viver com Deus, para ter vida eterna. Amém? Então o Espírito Santo, ele vai convencer as pessoas dessas três coisas. Eu preciso entender que eu não nasci para ser condenado. A Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a condenação. Mas Deus nos predestinou para a salvação. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. O Espírito Santo vai fazer três coisas. Olha, larga a mão de ser incrédulo. Creia em Cristo. E você vai ser salvo. Se você não crer, você vai ser condenado. Ele vai convencer da justiça. Ó, Deus tem uma vontade para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é melhor que a sua. Abandona a sua vontade e aceita a vontade de Deus. E ele vai convencer do juízo. Ó, você não foi criado para ir para o inferno. Para que você está indo para lá? Você é bobo? Você é tonto? Você não foi criado para isso. Deus te criou para a eternidade, para a salvação. Então, essa é a obra do Espírito na vida das pessoas. Você crê? Diga amém. Então, esse é o propósito. Se nós pregamos, o Espírito Santo vai, usa a semente e traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós pregamos. Diga glória a Deus. E a terceira e última coisa, para você fazer missões, diga assim, primeiro, ter o Espírito Santo. Diga assim, segundo, ir e pregar. Ir e pregar, amém? Ou seja, você tem que ir até as pessoas, você tem que ir até os lugares. É propósito de quem, né, é chamado por Deus. Deus quer que você faça isso. Em terceiro lugar, diga assim, viver na dependência do Espírito Santo. Olha só, se eu vou com o Espírito Santo pregar, vou ir e pregar, eu preciso aprender uma coisa. Eu preciso aprender que se eu não depender dele, eu vou ficar preso nas minhas dificuldades, nas minhas tarefas, nas minhas ocupações da terra. Eu não vou cumprir o chamado se eu não depender dele. Porque eu vou dizer assim, não, olha, eu não posso. Por quê? Como Jesus chamou, quando chamou lá para a ceia, porque eu tenho essa ocupação, tem aquela, se eu não fizer isso eu não como, se eu não fizer isso eu não faço, se eu não fizer isso eu não consigo. Eu vou começar a colocar a minha vida aqui como impedimento. As minhas tarefas, a minha reputação. Não, se eu falar isso aí, olha, não posso. Não, eu dependo disso aí. Não, olha, minha imagem. Ah, não vou falar porque não é a hora certa. Acho que eu não vou ser bem entendido. Acho que as pessoas não vão gostar. Isso é chato, isso é ruim. Eu não gosto. Se eu começar a querer servir a Deus sem entender que é Ele quem cuida de mim, que é Ele quem supre todas as coisas, que eu dependo dEle em tudo, que eu não tenho que pensar no que as pessoas vão pensar. A Bíblia diz, pregai a tempo e fora de tempo. Amém? A tempo e fora de tempo. Quantas pessoas inconvenientes têm a coragem de chamar alguém para prostituição,
ter a coragem de chamar alguém para o vício, ter a coragem de chamar alguém para roubar, ter a coragem de chamar alguém para poder fazer algo errado, e você muitas vezes não tem a coragem de falar de Jesus. Porque você fala, não, o que as pessoas vão pensar? Ah, não, mas eu não quero que as pessoas me vejam assim. E você quer o quê? Eu quero que você entenda uma coisa. É Deus quem te dá todas as coisas. É Deus quem cuida de você. É Deus quem te chamou. É Deus quem verdadeiramente, sabe, te entregou a vida, entregou Jesus por você na cruz. Entregou o seu único filho e te salvou. Ninguém mais pode resolver sua vida, sua história. Sabe, você não tem que estar preso às pessoas, às circunstâncias, para falar de Jesus. Você tem que falar mesmo. Amém? Porque quando você testemunha, quando você fala, você está dizendo, olha, eu não devo nada para ninguém, eu dependo de Deus. Amém? Você está entendendo? Eu dependo de Deus. Depender do Espírito Santo. Ele também vai fazer com que você seja guiado se você depender dele. Além de você romper com você mesmo, com as suas limitações, ele vai se fazer ouvir na sua vida a voz dele e ele vai te guiar. Você vai começar a ouvir a voz dele. Se você romper com você mesmo, com as suas limitações, daqui a pouco você vai começar a ouvir ele falando com você. Oh, vai lá e faz isso, agora você já está livre de você mesmo, agora eu posso até te guiar. Amém? Diga glória a Deus. E é o significado de vivermos e andarmos no Espírito. Em Gálatas 6 fala sobre isso. Viver no Espírito é que você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas andar no Espírito é ser guiado por ele. Andar, ser conduzido. Ele vai dizer, vai lá e faça isso. Vai lá e faça aquilo. Aí você já está no estágio correto da sua dependência dele. Que é quando ele pode te falar algo. Que é quando ele pode te dar uma palavra. Que é quando ele pode te guiar a algum lugar, a alguma situação. Você está entendendo? Diga ao seu irmão, eu vou chegar lá. Fala, eu vou chegar nesse estágio. De não só romper comigo mesmo, mas ser guiado por ele. Amém? Isso é dependência plena. A dependência parcial é você falar, você, não, eu não tenho vergonha, eu vou falar, eu vou anunciar, eu vou orar para as pessoas, eu vou falar do amor de Deus. Mas quando você está numa liberdade maior, não é você que está decidindo, ele vai falar assim, ó, eu quero que você faça aquilo ali. Vai até tal lugar e faça aquilo. Né? Eu me lembro, né, Fred, quando nós estávamos naquela estrada, né, que é meio que inesquecível, eu lembro até da curvinha do golzinho vermelho, né? Golzinho vermelho. A gente estava indo, orando, falei, Fred, ó, o Espírito Santo me falou para a gente voltar a evangelizar um homem lá atrás. Aí ele falou, então vamos, pastor. Aí eu virei o carro assim, voltamos, né, mais 1 quilômetro, onde nós encontramos, né, o Dadá, né? Foi a primeira pessoa que nós evangelizamos no Nordeste. E lá nós encontramos, então, o lugar onde nós estamos. Diga, glória a Deus. Foi lá que nós encontramos o lugar. Porque nós falamos assim, vamos orar? Porque o Espírito Santo vai dizer por onde nós temos que ir. Porque tinha 2 caminhos. Você está entendendo? Então nós temos que chegar num ponto onde ele pode interferir. Diz assim, ó, não faça isso não, vai assim, ó, vai para ali, ó. Fala para o seu irmão, eu vou chegar lá. E ser guiado pelo Espírito Santo. Só que isso é uma prática. Você tem que começar a entender que é uma prática. Porque nós já tínhamos rompido com nós mesmos. Ah, vamos embora, vamos sem dinheiro mesmo, vamos na fé. Amém? Dorme no aeroporto, eu já estava doido, eu já estava meio doido. Não estava normal, não. Nós já tínhamos rompido com nós mesmos. Ah, não vai dormir, não sei. Vamos embora. Não é assim que as pessoas fazem, quando elas decidem obedecer a Deus, e quando elas decidem obedecer à vontade delas, também não faz? Nós já tínhamos rompido com a gente mesmo. Aí você deu um passo para você ouvir. Porque aí ele pode falar que você já não está mais preso por você mesmo. Então ele pode te guiar. Enquanto você não romper com você mesmo, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo. Rompa com você mesmo e comece a pregar, a anunciar o reino de Deus, a falar do Evangelho. Aquela mulher samaritana, ela não tinha a vida dela toda mudada. Ela tinha recebido uma semente. E aquela semente ardeu no coração dela. Ela começou a falar, olha, encontrei um homem ali que sabe da minha vida. Contou todos os meus podres. Falou tudo que eu fiz. Meu Deus, agora eu acho que ele é profeta. Eu acho que eu encontrei Jesus. Vem, vamos ver. Aí foi lá. Então, por quê? Porque ela já estava sendo usada. Já estava entendendo o propósito. Amém? Que era falar. Se você está recebendo algo de Deus,
Fale para as pessoas. Amém? Anuncie, vá e pregue. Porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ir em direção à nossa herança. Diga assim, o Senhor é a nossa herança. Fala assim, e o Jesus que eu creio, diga assim, nos faz herdeiros. Amém? A Bíblia diz que nós somos feitos nele herança. É o que nós lemos aqui em Efésios 1. Então, a minha herança é um lugar, é uma descendência. Amém? E eu preciso alcançar isso. Eu preciso alcançar. Agora, o que Deus vai fazer? Nós não sabemos. Deus vai fazer muitas coisas. Tem coisas que Ele fez que nós nem sabemos. Mas Ele vai fazer coisas ainda muito maiores, porque nós lançamos uma semente. Porque nós não estamos preocupados se vai ter 100 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas seguindo. Nós queremos saber se nós estamos cumprindo o chamado, cumprindo o propósito. Porque o que Deus faz, muitas vezes nós nem imaginamos. Vai além da nossa compreensão. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. O Evangelho é isso. Se você quer fazer missões, você precisa ter o Espírito Santo. Você precisa entender que você precisa ir e pregar. Ir e pregar. Do jeito que você sabe. Do jeito que você ouviu. Não se preocupe. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai usar você. É Ele que vai fazer. Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. E você precisa depender dele. Abra comigo lá em João 14, versículo 26 e 27. Diz assim, João 14, 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Diga assim, é Ele quem vai te ensinar. Fala, você não se preocupa, né? Fala, você não se preocupa. Ó, e Ele vai fazer você lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Diga assim, Ele vai trazer palavras na sua memória que você ouviu. Que você ouviu uma pregação. Jesus falou com você. Você ouviu uma palavra, uma mensagem. Ele vai trazer na sua memória. Ele vai te usar. Amém? Ele que vai fazer isso. João 15, 15. Coloca lá. João 15, 15. Olha só o que vai acontecer. Ele diz assim aos seus discípulos. João 15, 15. E já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolhestes vós a mim, diga Senhor, diga seu irmão, mas Deus, fala assim, me escolheu. Diga assim, não foi eu que escolhi ele. Fala, Deus me escolheu. Diga, Jesus me escolheu. E me nomeou, diga seu irmão, me nomeou, para que eu vá e dê fruto, e o meu fruto permaneça. Para quê? A fim de que tudo quanto pedis em meu nome, ao Pai, Ele vos conceda. Fala para o seu irmão, você vai ganhar crédito. Fala assim, você vai ter resposta de Deus, porque você está cumprindo o seu chamado. Porque Ele te chamou. Às vezes você fala assim, como que Deus vai me responder? Vai te responder se você trabalhar para Ele. Recebe quem trabalha, Ele é justo. Amém? Amém? Só recebe aquele que trabalha. Eu chamei a vocês, eu escolhi vocês e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês precisar, vocês peçam ao Pai em meu nome e Ele vai conceder. Fala para o seu irmão, crédito no céu. Fala, quem prega o Evangelho, fala assim, quem anuncia o reino de Deus, quem cumpre o chamado, adquire crédito no céu. Você está entendendo? Ah, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo. Vem cá. Você está fazendo o que para receber alguma coisa? Ah, não, que Deus é bom. Não, isso não é o Bolsa Família, não. Isso aqui não é assim, não. Amém? Isso aqui é o seguinte, tem um fundamento, tem um princípio, amém? A Bíblia diz assim, melhor é dar, diga assim, melhor é dar do que receber. E diga assim, todo aquele que dá, recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos dará.
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia muito, muito ceifará. Diga assim, no reino de Deus tem princípio. Fala, Deus não quer tornar você dependente. Fala assim, dependente da sua necessidade. Ah, eu preciso. Não. Deus quer tornar você dependente dele. Você precisa dar, honrar a ele, amar a ele. Todo aquele que me amar será amado do meu Pai. É o que ele diz. Amém? Tem um princípio. É interessante. E tudo aquilo que ele pedir, também Jesus fala, eu vou concederei. Interessante. Porque é o princípio. Então é tempo de nós nos levantarmos e entendermos que Jesus morreu para salvar as pessoas. E se eu fui salvo, alcançado, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a mensagem, eu preciso pregar, e eu preciso depender dele, porque ele vai cuidar de mim. Amém? Eu não posso ficar preso aos homens ou a mim mesmo. Eu preciso me desprender.